Bom dia, meus amigos. Acabei de ver os jornais do dia e me fiz uma pergunta interessante. Todo mundo acha, com muito fundamento, todo mundo que eu conheço, que eu respeito, que há um compadrio grande entre a cúpula do PT e os órgãos de Estado. A gente viu aí a denúncia da Procuradoria que deixou aí muita gente insatisfeita, com lacunas sérias, do tipo não apresentar nada sobre Lula e Dilma Rousseff. Outros figurões, tipo Paulo Bernardo, também ficaram de fora da denúncia inicial. Da denúncia não, do pedido de inquérito, é um pouco diferente, né? Então a pergunta é, até que ponto esses órgãos de Estado estão a serviço do PT? E até que ponto as autoridades desses órgãos de Estado vão interferir em favor do PT? Essa questão é importante e não tem resposta simples. Por quê? Porque essas pessoas que integram as carreiras do meio jurídico, elas prestam contas à opinião pública, mas, sobretudo, prestam contas a seus pares. O procurador-geral, por exemplo, não teria autoridade para arquivar in totum as denúncias contra os megacéfalos petistas. Ele podia tirar Lula e Dilma? Sim, tirou. Mas o conjunto da obra permaneceu. Vocês devem lembrar do comportamento do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa era um homem do PT, escolhido por critérios que não satisfaziam muito o mundo jurídico e tal, mas passou a barra e ele foi. E, no entanto, no julgamento do Mensalão, o Joaquim Barbosa se revelou um juiz excepcional, legalista, e como tal, diante das provas, condenou toda a gente que foi denunciada. Se falha houve no Mensalão, foi da Procuradoria por investigar mal, ou por não conseguir provas, mas não do STF nem do Joaquim Barbosa. Isso prova o seguinte: esse colégio eleitoral do mundo jurídico pesa e muito. Um procurador não vai contra seus procuradores. O procurador-geral, ele não pode ir contra a opinião da casa. A mesma coisa acontece no STF. Como é que ele vai julgar, e julgamentos são públicos, não é? Contra os autos? Não tem como. É uma das características principais do mundo jurídico, é seu legalismo, seu formalismo, né? Sem provas, não tem condenação. Agora, com provas, terá. Cada vez mais eu louvo o brilhantismo do ministro, do juiz Sérgio Moro, de separar os processos dos que têm foro privilegiado daqueles que não têm. Ao fazê-lo, ele vai realizar uma justiça expedita para os que não têm foro privilegiado. É uma novidade isso. A gente bem viu como se arrastou o processo do Mensalão por anos, porque todo mundo estava no mesmo pacote, ou no mesmo embrulho, como costuma chamar o ministro Marco Aurélio de Mello. Então a gente tem aí uma situação interessante, porque nós vamos ter que essas autoridades que são petistas de coração, são comunistas de coração, querem a revolução, eles têm também os seus condicionantes institucionais ou até mesmo psicológicos. A meu ver, o Petrolão não vai ficar em nada, mesmo na esfera, quer dizer, já garantiu que não vai ficar em nada com o ministro Sérgio Moro condenando previamente os que não têm foro privilegiado. Mas mesmo para os que têm foro privilegiado, diante das provas coligidas, não há muito como açucarar a dose de castigo. Nós vamos ter um revival do que vimos no Mensalão, qualquer que seja a composição do STF. É muito interessante ver isso, porque a tendência à impunidade é refreada por mecanismos internos dessas corporações jurídicas. Isso é bom. Isso é bom porque o fundamento da ordem é no sistema jurídico, o fundamento da autoridade
Quer dizer, um juiz não pode estar descompromissado com a realização da justiça. O juiz Sérgio Moro, por exemplo, é um exemplo. Ele está comprometido com aquilo que é formal. Tem denúncia, tem provas, tem processo e certamente terá condenações. Agora, essa manipulação política, ela é, vamos dizer assim, palpável. Obviamente, se quisesse aprofundar a investigação do Lula, tinha mesmo a fazê-lo. É só verificar o que houve com a fortuna pessoal dele e com a fortuna do filho dele, tão anunciada. Por que ninguém olha isso? Não é? Ninguém olha. Evidentemente que um presidente da República como Lula ou a Dilma Rousseff não vão deixar que alguém faça depósito na sua conta corrente. Então não é esse tipo de prova que se busca. São provas indiretas, mas provas. Mas enquanto os órgãos de Estado estiverem sob a influência política do Partido dos Trabalhadores, como está hoje, dificilmente esses maiorais do PT serão enquadrados. É uma coisa lamentável, mas essa é a dura e crua realidade. O Procurador-Geral Janot deu-nos prova de que está a fim de proteger os mandantes, lamentavelmente.